Olá, irmãos, graça e paz. De antemão, já quero pedir perdão aos irmãos, porque eu não tenho o costume de fazer live ao vivo, né? Assim, no YouTube. É a primeira vez, na verdade, que eu estou fazendo. Os irmãos devem saber das recentes chuvas que acometeram aqui em Pernambuco, na minha região aqui, e das dificuldades que o pessoal aqui em Recife está passando por esses dias, né? Então, de antemão, já peço perdão pela minha inabilidade com a ferramenta e, de antemão, também já rogo aos irmãos orações em favor daqueles que estão sofrendo nesse momento com as chuvas e com todo o transtorno causado por elas. Também quero justificar aos irmãos que, se vocês ouvirem algum barulho aqui, né, de criança, TV, a justificativa é porque minhas filhas, eu estou sozinho em casa hoje com as minhas filhas, e elas estão aqui brincando, assistindo TV aqui ao meu lado. Então, qualquer barulho que os irmãos ouvirem aí diz respeito às minhas meninas aqui que estão ao lado. Eu gostaria de tratar, irmãos, sobre alguns assuntos que recentemente, que envolve a teologia, que é a minha área, e que recentemente tem me causado um pouco de preocupação. Talvez eu não diria nem tão pouco, mas uma preocupação considerável. E o primeiro ponto que eu gostaria de tratar é um assunto que, para mim, obviamente, é uma coisa boa, uma relação com aquilo que eu creio, com aquilo que eu defendo teologicamente, meu posicionamento teológico, que é a migração dos irmãos que estão vindo de outras linhas teológicas. O arminianismo, eu não falo de igrejas, né, embora haja, de fato, esse movimento migratório de alguns irmãos de outras igrejas, que a igreja presbiteriana entende como igrejas cristãs também, e que estão migrando aqui para a teologia reformada, né? E qual é a minha preocupação, né? Se, por um lado, a gente se alegra, né, pelo fato das pessoas estarem se unindo a nós em um pensamento, por outro lado, nos traz algumas preocupações com o relacionamento agora que se estabelece entre essas pessoas que antes tinham um posicionamento teológico, agora possuem um outro posicionamento teológico. Então, com a relação que elas têm com a novidade, né, teológica, com aquilo que elas estão descobrindo agora, e com aquilo que elas viviam antes, né? Então, a preocupação é que haja, de certa forma, uma exacerbação com relação ao pensamento, né, a forma de lidar com as diferenças, com aqueles que ficaram, né, naquele posicionamento antigo, e inclusive até com alguns mais veteranos dentro do próprio pensamento que agora essas pessoas admitem. Então, vou dar um exemplo, né? Eu costumo dizer que eu não sou sangue puro, né? Eu não nasci no meio presbiteriano, né? Eu venho de uma outra tradição teológica também. Eu era arminiano, como acho que a maioria das pessoas que nascem arminianos, né? Por uma questão de cultura, mas que, com o passar do tempo, já de idade adulta, eu, estudando as escrituras, né, decidi-me ou entendi-me como assumindo uma outra posição, que é a posição que defendo hoje, que é o posicionamento calvinista. Então, a essa questão, eu já queria de antemão desfazer alguns mal-entendidos ou derribar algumas colunas, algumas paredes de separação que algumas pessoas têm feito, que está relacionada à questão
aquilo que os calvinistas pensam a respeito dos arminianos, tá? Então, por exemplo, embora muitos calvinistas sejam acusados de orgulho, e de fato, sendo sincero, eu me orgulho, não no sentido de me ensoberbecer, mas eu me orgulho da teologia que eu defendo, né, pela solidez dela, mas, infelizmente, algumas pessoas, de fato, né, se orgulham de uma forma soberba, né, da teologia que agora defendem, né? E isso é triste porque isso causa, ao invés de uma aproximação entre essas pessoas e aquelas pessoas que, porventura, elas até querem tentar convencer de alguma forma, ao invés de aproximar, causa um distanciamento, né? Porque muitos calvinistas são acusados, de fato, de serem orgulhosos, serem presunçosos, e exatamente por causa desse tipo de comportamento. Então, qual a questão? O cara era arminiano e, de repente, ele se descobre como um calvinista. E ele leu, sei lá, pegou um livro de Paulo Anglada, que é muito bom, né? O Calvinismo, as Antigas Doutrinas da Graça, foi o primeiro livro que eu li a respeito do assunto. E ele leu aquele livro, ele já se acha o expert em calvinismo, ele se acha o expert em teologia reformada, e vai para as redes sociais, para o Instagram, para o YouTube. Antigamente tinha o Orkut, né? O pessoal ia para o Orkut e tal, fazer aquela interação, discutir em grupo de WhatsApp, para demonstrar que ele está certo em defender aquele posicionamento. Então, qual é a dificuldade, né, que nós temos com isso? É que, em primeiro lugar, né, a Escritura, de fato, ela nos ensina a darmos a razão daquilo que cremos. Né? A gente pode ler aqui, deixei até aqui aberto já, Pedro, ele fala o seguinte, ele diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Então, irmãos, de fato, nós temos que dar razão daquilo que cremos, né? Mas existem formas de você se aproximar e demonstrar aquilo que você crê. Então, tragicamente, o que eu tenho percebido na internet é a grande quantidade de teólogos de internet, né? O cara nunca fez um curso formal, né, de teologia, ele nunca leu uma quantidade suficiente de livros, indicações, né, livros indicados para que ele tenha um bom conhecimento teológico, e ele já se acha o maior debatedor da internet, é o cara, né, da teologia. E aí vai, né, arrumar confusão com o pessoal nas redes sociais, tá? Então, eu tenho um posicionamento contrário a isso, irmãos. Eu não creio que esse é o melhor caminho, né? Você pode discordar de várias pessoas, ter um diálogo racional. Normalmente, quando alguém comenta os meus vídeos, né, no YouTube e, sei lá, fala algum desaforo, né, alguma coisa desse tipo, né, eu tenho a tendência a pedir a essa pessoa, né, agradecer pelo comentário e pedir que ela, por favor, né, que argumente de forma racional, né, utilizando a razão e não simplesmente a emoção ou a falta de razão, certo? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de abordar é esse, né? E com relação a isso, aí já entra nessa questão dos, né, novos calvinistas, né? Então, infelizmente, né, há muita acusação contra o calvinismo e contra os calvinistas, às vezes, infelizmente, eu peço perdão a quem me ouvir discordar,
mas são pessoas que às vezes não sabem nem a origem daquilo que eles defendem, né? São calvinistas porque acharam bonitinho lá o slogan, os 5 pontos do calvinismo, e, nossa, isso aqui é tão legal, então vou ser calvinista. Mas não conhecem a história, não sabem quem foi João Calvino, não conhecem a teologia de João Calvino, acham que calvinismo se resume àqueles 5 pontos da Tulip, não entendem que o calvinismo ele é uma cosmovisão de vida, né? O calvinismo ele abrange não só os aspectos relacionados à soteriologia, mas a todos os aspectos da vida do homem, da vida humana, e aí partem para a internet para confrontar as pessoas que pensam de modo contrário ao calvinismo, tá, irmãos? Então, esse não é o caminho, né? O que é que eu indico, para não ser tão redundante naquilo que eu estou falando, não ficar argumentando aqui em círculos, então o que é que eu indico para os irmãos? Algumas pessoas têm condição, né, ou podem optar por se matricular em um curso teológico e daí entender melhor a questão doutrinária, né, entre outras coisas. Aqueles que não têm essa possibilidade, né, não podem fazer dessa forma, o que eu indico é que leia bons livros, né, procure ler bons livros. Você pode pegar, por exemplo, se você aderiu à teologia calvinista, você pode entrar no site do seminário da Igreja Presbiteriana e solicitar aquele cronograma que os professores utilizam, né? Se alguns dos irmãos quiserem, é só deixar comentário aí no vídeo que eu posso depois disponibilizar, deixo o endereço de e-mail, eu posso disponibilizar para os irmãos. Aí vocês vão saber o que é que um seminarista da Igreja Presbiteriana ele estuda durante aqueles 4 anos que ele passa ali no seminário. Lá você tem a indicação de livros das matérias. Então você pega os livros, né? Lógico, são livros caros, livros de teologia é um investimento muito caro, mas que vale a pena, né, você estudar e assim não ter somente um posicionamento supérfluo daquilo que você diz defender, mas de fato conhecer. Então, uma coisa que eu sempre digo, e uma coisa que eu ouvi de um grande amigo, um pastor amigo meu, é que o conhecimento ele se encontra nos livros. Se você é disposto a ler, tá? Então, eu indico muito mais que você dedique tempo e, se possível, dedique dinheiro comprando bons livros e consumindo-os do que você perdendo tempo assistindo programa no YouTube, né, de pessoas que não têm qualificação teológica nenhuma e que acabam falando muita bobagem, tá? E até instigando, né, um comportamento beligerante em pessoas que deveriam, ao contrário disso, né, estimular um comportamento sóbrio e santo, tá bom? Então, leia, né? O conhecimento está nos livros. Procure conhecer pessoas, pastores, pessoas que realmente passaram um tempo estudando e que têm, de fato, um compromisso com o conteúdo teológico, né? E principalmente com a Escritura Sagrada, tá? Eu sou presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu atualmente estou dirigindo uma congregação próximo à minha casa, aqui no bairro onde eu moro. Perdão. E eu tenho formação teológica, bacharel em teologia. Na minha segunda formação pelo seminário da Igreja Presbiteriana do Brasil, o SPN, né? Seminário Presbiteriano do Norte. Além de um outro bacharelado que eu faço, que não é presencial, é online,